Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério Infantil. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança. Esse é o Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelismo e discipulado de crianças e adolescentes. E o curso de hoje é Aprendendo a Interpretar as Escrituras Sagradas. Para o professor de Ministério Infantil é muito importante aprender a interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Temos vivido numa época de grande dificuldade do abandono do sentido original da palavra, temos visto muitas coisas fora do que aquilo que a Bíblia ensina. E para você, meu irmão, para você, minha irmã, que trabalha com o Ministério Infantil, saber interpretar corretamente as Escrituras Sagradas é algo muito importante. Então, no curso de hoje, nós vamos ver um pouquinho da importância da interpretação correta das Escrituras Sagradas, vamos ver as consequências de quando eu abandono o sentido original do texto, vamos falar um pouquinho sobre o perigo das contaminação na interpretação das Escrituras Sagradas e também sobre como fazer a aplicação daquilo que é ensinado nas Escrituras. Então, que Deus te abençoe, é muito bom ter você com a gente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu comentário na aula, comente do curso com outros professores que querem participar também. Então, nós precisamos muito saber interpretar as Escrituras Sagradas. Primeiro ponto importante a importância do assunto. Pastor, por que é tão importante saber interpretar corretamente as Escrituras? O professor é aquele que transmite conhecimento. Então, se você não souber a interpretação correta do texto, você vai transmitir para o teu aluno um sentido que não é real, algo fora do que aquilo que as Escrituras ensinam. Então, é muito importante sabermos interpretar. Primeiro, a importância da interpretação correta do texto é valiosa, por quê? Porque nós conseguimos, através dela, a fidelidade aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Estamos vivendo numa época que muitas coisas diferentes daquilo que as Escrituras ensinam estão sendo introduzidas no Evangelho. E nós vemos uma grande dificuldade entre aquilo que a Bíblia ensina e o que as pessoas acham ou pensam dentro do Evangelho. Então nós precisamos interpretar corretamente as Escrituras, para quê? Para trazer aquilo realmente o que é o Evangelho. Então aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que o Evangelho transmite. Então quando você faz a correta interpretação, você vai trazer o valioso ensino da palavra de Deus. Então a fidelidade àquilo que as Escrituras ensinam. Segundo ponto que é importante interpretar as Escrituras Sagradas para trazer bases bíblicas para a fé cristã. Muitas pessoas fazem as coisas dentro do Evangelho, na prática do Evangelho, mas não sabem o porquê aquilo lá está sendo feito. Então, quando eu trago a correta interpretação das Escrituras, eu vou trazer uma base bíblica sólida. Então, o aluno, a criança, o adolescente, ele vai saber, eu faço porque nas Escrituras dizem dessa maneira. Eu pratico porque as Escrituras me recomendam a praticar. Ou eu não faço porque as Escrituras me proíbem de fazer. Então, essas bases bíblicas sólidas, baseadas nos ensinamentos das Escrituras, só é possível através da correta interpretação dos textos sagrados. Então essa é outra importância de interpretar corretamente os textos sagrados. Outra coisa importante é a preservação dos ensinos bíblicos para gerações futuras. Então nós precisamos entender, quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e ele fala assim, que é para ensinar as pessoas aquilo que ele ensinou. O que Jesus estava vendo? A preservação do ensino das Escrituras Sagradas. Então nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes, formando uma nova igreja, uma nova geração de evangélicos, de pessoas que vão praticar a fé cristã. E quando nós temos a correta interpretação, conseguimos passar os ensinamentos, nós estamos preservando esses ensinamentos às crianças e adolescentes. A igreja cristã, principalmente no primeiro século, sofreu muito com os ataques aos verdadeiros ensinamentos das Escrituras Sagradas. E nesses últimos dias não é diferente. Então, quando eu faço a correta interpretação, faço a aplicação, eu vou preservar para gerações futuras aquilo que Jesus ensinou. Então, esse é o ponto muito importante, a importância de se interpretar corretamente as Escrituras. Então, isso é muito importante. Tópico 2. As consequências
de não ter uma correta interpretação das Escrituras. Pastor, se a pessoa perdeu o sentido do texto, trouxe algo que o texto não traz, quais as consequências para a igreja, para a formação da criança, essa interpretação fora do contexto bíblico, fora do contexto real do texto? Primeira consequência: desvio da sã doutrina. A Bíblia Sagrada nos fala que os últimos dias iam se levantar falsos doutores que iam introduzir dentro do Evangelho heresias, que são ensinamentos fora daquilo que a Bíblia ensina, e também fábulas, histórias humanas dentro do Evangelho. Então nós precisamos a correta interpretação para quê? Para preservar a sã doutrina. Pastor, o que é a sã doutrina? Os ensinamentos que Jesus ensinou e que a Bíblia nos ensina na prática da fé cristã. Então isso tem de ser preservado. Então quando nós desviamos daquilo que as Escrituras estão dizendo, nós perdemos a sã doutrina. Então a doutrina cristã se perde, a verdadeira doutrina cristã. Então a primeira consequência é o desvio da sã doutrina. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia fala para praticar, para guardar, é abandonado. Segunda consequência, abandono das práticas divinas para práticas humanas. Então é muito importante essa outra consequência, é quando nós deixamos de fazer aquilo que a Bíblia ensina para fazer a tradição humana, aquilo que alguém pensou, aquilo que alguém impôs. Quando Jesus estava aqui na terra, a religião estava contaminada por ensinamentos humanos. Jesus, quando ele repreende os fariseus, os saduceus, ele diz sobre isso, ele fala: olha, os vossos ensinamentos se constituem mandamentos e ensinamento de homens, e vocês abandonaram o verdadeiro ensinamento de Deus. Então uma das consequências terríveis de abandonar a correta interpretação é a mudança dos hábitos divinos, aquilo que a Bíblia ensina, por costumes humanos. E por fim, a introdução de heresias. O que é heresia? Ensinamentos fora das Escrituras Sagradas. Então nós devemos tomar cuidado, não é porque alguém ensinou, porque alguém diz que aquele ensinamento é correto. Nós precisamos, quando temos um ensinamento, embasamento bíblico. Pastor, o que é um embasamento bíblico? Não é só um versículo, mas você pegar vários versículos, vários livros da Bíblia sobre o mesmo assunto e ver o que aquilo lá se ensina. Então a Bíblia ensina dessa maneira, mas quando nós fugimos disso, pegamos um versículo isolado e criamos dele uma doutrina, um comportamento, e isso a Bíblia chama de heresia. Então são falsos ensinamentos que vêm para dentro do Evangelho. Então, se abandonarmos o estudo do correto do texto, o sentido do texto, muitas heresias podem entrar dentro da igreja. Então essas são as consequências da gente abandonar a correta interpretação. Terceiro ponto, contaminação na interpretação das Escrituras. Então, o que me desvia do sentido do texto, o que me faz colocar algo que a Bíblia não ensina? Então, isso nós chamamos de contaminação, aquilo que está fora, que vem para atrapalhar a correta interpretação do texto. Então, na apostila fala de algumas contaminações. Primeira contaminação, a influência cultural. Então nós sabemos que a influência do mundo, da cultura mundana, não pode afetar o Evangelho. Então nós estamos vivendo numa época que os preceitos, os valores estão sendo mudados conforme a cultura atual. Mas a Bíblia nos recomenda, Romanos capítulo 12, verso 2, que não vos conformeis com o mundo. Então não se pode pegar um ensinamento bíblico e modificá-lo para que se torne atrativo para as pessoas que não são cristãs, que não conhecem Deus. Então nós temos de tomar cuidado com isso, porque quando nós trazemos a influência da cultura atual dentro da interpretação das Escrituras, nós vamos perder o sentido original do texto e vamos ter um ensino falsificado, como a Bíblia nos ensina. Então, a primeira contaminação, a influência cultural. Segunda contaminação nas interpretações, a introdução de pensamentos humanos. Então, muitas vezes, os ensinos das Escrituras Sagradas, ele se opõe àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, àquilo que eu penso ser correto. Então, ela vai me afrontar.
Então, quando eu deixo me levar por aqueles meus pensamentos humanos e abandono o real ensino das Escrituras, isso contamina a interpretação correta do texto. E outra contaminação é o abandono do sentido original. Então, quando eu pego um texto e perco aquele sentido original do texto e trago para afirmar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Certa vez, uma pessoa falando sobre a sua religião que nega a existência do inferno, ela pegou o texto de Romanos, capítulo 6, verso 7, que está escrito: quem morreu está justificado do pecado. E ele quis trazer que o inferno não existia por causa desse versículo. Mas quando você vai ver o sentido original do texto de Romanos 6, Paulo está falando sobre a morte espiritual para o pecado, que o verdadeiro cristão não pode viver no pecado. Então é esse o sentido original do texto. Então nós temos de tomar cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente perde o sentido original que está sendo dito no texto, e aí a gente vai perder a correta interpretação. Isso é muito importante. Então esse é o tópico 3. Tópico 4, buscando o pensamento do autor. Pastor, como é que eu faço para trazer o sentido original do texto, sendo que o autor viveu há muitos anos atrás, sendo que as coisas aconteceram há muitos anos atrás? É muito importante o primeiro tópico para você interpretar corretamente o texto, buscar o pensamento do autor. O que o autor estava dizendo naquele momento que ele escreveu a carta, que ele escreveu o livro. Isso é muito importante para a gente entender a correta interpretação. Então, como é que eu busco o pensamento do autor? Primeiro, conhecendo o autor. Quem foi que escreveu? O autor era gentil ou era judeu? Ele dominava a cultura judaica ou ele escrevia para a cultura gentílica? Outra coisa importante qual era a maneira que ele se expressava, como é que ele fazia para se expressar. Porque quanto mais eu conhecer o autor, vai ficar mais fácil para mim saber no que ele estava pensando quando escreveu o texto sagrado. Outro ponto importante, o tipo de linguagem que esse autor usa. É um autor que usa muita linguagem figurada, então usa figuras de linguagem para representar ideias que não podem ser interpretadas no sentido literal, ou era um autor que gostava de escrever na linguagem literal, aquilo que está escrito realmente é aquilo, não tem outra interpretação. Então eu preciso ver, quando eu vou ler Apocalipse, eu vou ver um livro cheio de linguagens figuradas, cheia de ilustrações, de comparação, mas quando eu vou para as cartas de João, para as cartas de Pedro, eles usam muito a linguagem literal, escrevem aquilo que é. Então eu preciso buscar o estilo de linguagem do autor, qual é o tipo de linguagem que ele usa. E outra coisa, o sentido para as pessoas da época. Então qual era o momento que as pessoas que receberam aquela carta, que receberam aquele livro, eles estão vivendo? É muito importante, tipo a carta de 1 Pedro, quando foi escrito, a igreja estava sob perseguição. Então quando você olha 1 Pedro e vê as promessas, vê o cuidado de Deus, era um povo que estava sendo perseguido. Então você precisa saber no momento que a carta foi escrita, qual era a situação daquelas pessoas e por que eles escreveram aquela carta. Outra coisa importante, para ter o sentido original do texto, é o estudo do contexto. Então, o que é o contexto? Tudo aquilo fora do texto relacionado com o que foi escrito. Normalmente a gente usa o contexto literário, que é o livro, que é o texto antes, o texto depois. Então isso é importante. Então quando você pegar um versículo, veja o que está dizendo antes, veja o que está dizendo depois, procure conhecer o autor, o livro, por que foi escrito, isso vai te ajudar. É chamado contexto literário. Mas você vai ter também o contexto geográfico. Então aonde o autor estava, aonde as pessoas que receberam aquela carta, aquele livro estavam. Então esse contexto geográfico vai te ajudar a entender muitas expressões, muitas coisas que são ditas na carta. Outro contexto é o contexto político.
quem era o governo da época, qual era a influência do governo da época, qual era a situação do governo em relação à igreja, em relação aos cristãos. Então, quando eu olho esse contexto político, então eu entendo, opa, essa carta foi escrita num momento de perseguição. Então, quando o autor fala dessa maneira, ele está pensando nisso daí. Olha, essa carta foi escrita num momento de grande aflição, ou no momento que está tendo uma prisão do escritor. Então, isso é muito importante, o contexto político. Precisamos também conhecer o contexto histórico, então toda a história envolvida ao texto. Então, por que foi escrito, qual era o momento, o que estava acontecendo com o pessoal naquela época. Então, todo esse contexto histórico e o contexto cultural. Então, compreender qual é o contexto cultural. Lembra Jesus e a samaritana, quando ela fala, olha, judeu e samaritano não se conversam. Isso era um contexto cultural, havia uma divisão, uma rincha entre eles e não havia essa comunicação. Então, eu preciso conhecer esse contexto cultural. Então, o estudo do contexto é muito importante. Pastor, eu estudei contexto, agora eu entendi o que o texto quer dizer, o que está sendo dito realmente nas escrituras. Então vem a última parte da tua apostila, que é muito importante, a aplicação da lição central do texto. Então, primeiro passo, compreenda aquilo que o autor está dizendo, o que as pessoas da época entenderam com aquele texto. Segundo passo, a aplicação. Então, como é que eu faço para trazer esse ensinamento, essa recomendação para os dias atuais? Então, eu consigo fazer isso. É muito importante esse estudo. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você deseja se aprofundar, ter um estudo teológico de qualidade ou aprender a ser um professor de ministério infantil de qualidade, temos cursos nessa área. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12. Centro de Treinamento Barak. É muito importante ter você como aluno. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.